Você já reparou ao seu redor que em todas as atividades diárias o plástico está sempre presente? Aqui, por exemplo, nós temos a saboneteira, o suporte para secar as mãos, o saco de lixo e até a escova de dente. Como pode um objeto tão simples se tornar tão necessário? Mas e você? Sabe de onde vem o plástico? Você sabe de onde veio o plástico? Plástico. Do polietileno. É uma árvore, né, que chama seringueira. Da reciclagem. O plástico ele é industrializado. O plástico é extraído à base de petróleo, né? Do petróleo. A matéria-prima do plástico é o petróleo. Então, existe a extração do petróleo, passa por uma central petroquímica, de onde é extraída a nafta e outros gases, passa por um processo de polimerização e você obtém as resinas termoplásticas. Plástico. Um material que marcou a vida moderna. Está em tudo que a gente vê e até naquilo que a gente nem consegue enxergar. Mas como surgiu? O plástico foi uma criação revolucionária, foi um invento criado em 1862 e veio realmente para trazer praticidade para a nossa vida, desde a hora que acordamos até a hora que vamos dormir, em nossos equipamentos eletrônicos. Então, o plástico veio realmente para contribuir com todos os segmentos. O plástico é um sucesso, pelas seguintes razões. Leveza, facilita o transporte de produtos, é maleável, tem durabilidade. Enfim, o plástico é o símbolo da vida prática. Você já imaginou como seria o nosso dia a dia sem o plástico? Ia ser complicado. A grande maioria dos produtos em si industrializados utilizam polietileno, mas não dá mais para imaginar uma vida sem plástico. Inclusive, quando tirou as sacolinhas do supermercado, a gente sofreu muito. Porque o plástico hoje substitui tudo. Você vê, antigamente os veículos os para-choques eram de lata, hoje são derivados de petróleo, são de plástico. Basicamente tudo hoje é de plástico, né? Principalmente em termos de acondicionamento de produto, embalagem, tudo, alimentação, tudo isso que a gente tem para guardar, né? Dependente do plástico. Mas a gente estava precisando largar um pouco do plástico. Se não tivéssemos o plástico hoje, seria uma viagem no tempo. Sem dúvida nenhuma, não teríamos a expectativa de vida que nós temos hoje, porque o plástico contribui muito na medicina. Não seria viável termos os aparelhos, né, os equipamentos eletroeletrônicos. Os carros também não seriam acessíveis a toda a população. Inclusive, gerariam muito mais impacto ao meio ambiente, porque o plástico nos automóveis proporciona uma leveza e faz com que eles consumam menos combustíveis. E ele facilitou tanto a nossa vida que é aplicado em diversos setores. Construção civil, agrícola, calçados, móveis, telecomunicações, eletroeletrônicos, automobilísticos, médico-hospitalar. Existem 7 tipos de plásticos. Um dos mais conhecidos, nós temos o PVC, que é o plástico mais versátil. Ele é aplicado desde aquele filme que nós usamos na cozinha para embalar alimentos, até na piscina, no brinquedo, na estrutura da casa, em forros, pisos. Então, o PVC é um plástico assim, presente, diria, em todos os segmentos. Depois nós temos o polipropileno, que também tem diversas aplicações. O plástico ele é muito versátil. O polipropileno, por exemplo, ele é aplicado na indústria automobilística em para-choques de veículos. Temos o PET,
que é um dos mais conhecidos, né, pela população, que ele está presente nas garrafas de refrigerantes, então é mais fácil até para as pessoas identificarem. E aí temos polietileno de alta densidade, polietileno de baixa densidade, que é muito usado em embalagens. Então, assim, o plástico nos assegura que termos produtos protegidos e que durem mais. O plástico proporciona uma vida útil maior aos produtos. E temos também o poliestireno, que ele tem diversas aplicações e uma delas que eu vou citar é o isopor, que a maioria das pessoas não sabem que o isopor é um plástico e é 100% reciclável. E como diz a sabedoria popular, tudo tem um preço. O petróleo é uma fonte de recursos com prazo de validade. Será que o plástico está com os dias contados? E como esse material é descartado? É difícil imaginar alguma atividade nossa em que o plástico não esteja presente. Dos meus óculos, a sola dos meus sapatos, está em tudo. Mas com a expectativa da escassez de sua matéria-prima, como ficamos? Todo o petróleo que existe no mundo, somente 4% vai para a produção dos plásticos. Em torno de 80% é absorvido por energia, climatização e transportes. Então, o plástico, ele consome muito impacto, né? Ele consome muito pouco petróleo. E se não existir, por acaso não existiu petróleo, existem outras alternativas. Você tem aí os bioplásticos, por exemplo, o plástico extraído a partir da cana-de-açúcar. É possível, e inclusive o Brasil é pioneiro nessa tecnologia. E aí temos outros também bioplásticos, você tem aí o plástico de amido, de milho, de arroz, beterraba, entre outros. Esses são os mais conhecidos. O plástico é um material resistente. Quando descartado direto no meio ambiente, demora até 450 anos para se degradar. E a partir daí, os problemas em descartar esse material começam a preocupar. O plástico está presente em todos os setores, em diversas aplicações, tudo que você olha existe o plástico. Então, realmente precisa existir um cuidado no descarte. Primeiro, você tem que ter um material de boa qualidade, que ele tenha durabilidade, que você possa reutilizá-lo. E, após isso, não é um descarte, existe a reciclagem. A reciclagem está aí para isso. Acho que ela nasceu junto com a necessidade desse aumento do produto. Isso não só para o plástico, para todos os materiais, todos devem existir um consumo responsável e devem ser destinados para a reciclagem. O descarte incorreto causa problemas de poluição do solo. Quando jogado no mar, muitos animais marinhos não conseguem diferenciar o plástico do seu alimento natural e acabam ingerindo e chegam até a morte. Conhecemos a origem, as vantagens e o que esse material pode causar no meio ambiente quando descartado incorretamente. Mas seria possível reciclar o plástico 100%? Todos os plásticos são 100% recicláveis. É uma característica, por isso que eu mencionei até o isopor, que as pessoas ainda não têm o hábito de descartá-lo corretamente. Então, até para o isopor que as pessoas desconhecem, existe a alternativa de reciclagem. O índice médio de reciclagem de plástico no Brasil já atinge 17,4%. É um número muito relevante, muito representativo para o Brasil, principalmente se você considerar que de todos os municípios que temos, apenas 10% tem uma estrutura, uma coleta seletiva estruturada. E, além disso, quando nos comparamos ao índice da Europa, que é 24%, nós estamos bem próximo ao índice, né, da Europa, e lá todas as cidades têm uma coleta seletiva bem estruturada. Então, é um número representativo e tem espaço para crescer mais, sem dúvida nenhuma. É o que a gente vai descobrir no próximo bloco. Participe! biosfera@boavontade.com